Na noite de 19 de maio de 1986, o céu do Brasil se transformou. Luzes misteriosas cruzavam o espaço a velocidades impossíveis. Caças da Força Aérea foram enviados às pressas. 21 objetos apareceram nos radares, cercando aviões e mudando de direção em segundos. O governo não soube explicar, e os pilotos, até hoje, não esqueceram do que viram. Esta é a noite em que o Brasil olhou para o céu e o céu respondeu. Era uma noite comum de outono, 19 de maio de 1986. O relógio marcava pouco depois das 6:30 da tarde, quando no aeroporto de São José dos Campos, o sargento Sérgio Mota observou algo incomum. Uma luz intensa parada no céu. Parecia flutuar sobre o noroeste da cidade. Ele tentou contato com o controle de Guarulhos, mas nenhuma aeronave constava na rota. Enquanto falavam, o ponto de luz desapareceu e segundos depois reapareceu, mais brilhante, cintilando em várias cores. Intrigado, Sérgio fez um teste. Diminuiu a intensidade das luzes da pista e o objeto se aproximou. Aumentou o brilho e ele recuou. Era como se aquela luz reagisse. Ele anotou tudo, sem saber que estava diante do início de uma das noites mais misteriosas da história da aviação brasileira. Nas horas seguintes, dezenas de relatos começaram a surgir. Pilotos civis e militares, controladores de radar e moradores em várias cidades avistavam as mesmas luzes. Elas surgiam e sumiam de repente, mudando de cor e de direção. Algumas pareciam pairar no ar, outras aceleravam em trajetórias impossíveis. Os radares do Sindacta registravam múltiplos contatos ao mesmo tempo. Até 21 objetos simultâneos sobre os céus do sudeste e centro-oeste do Brasil. Em poucos minutos, o que parecia um evento isolado se transformou num alerta nacional. No controle de tráfego aéreo, o clima era de espanto. Abre aspas. Boa noite e bem-vindos ao Festival dos Disco Voadores, fecha aspas, chegou a dizer o operador pelo rádio, tentando aliviar a tensão. Enquanto isso, nos céus, as luzes se multiplicavam. Aviões comerciais da Transbrasil e da VASP reportavam objetos brilhantes voando ao lado das aeronaves. Em um bimotor Xingu, o então coronel Osiris Silva, fundador da Embraer, viu uma grande luz próxima à sua rota. Quando tentou se aproximar, ela desapareceu instantaneamente. O fotógrafo de um jornal local chegou a registrar as luzes em fotos longas, antes de ter os negativos recolhidos por oficiais militares. Por volta das 10 da noite, o Comando de Defesa Aérea não teve mais dúvidas. Algo estava invadindo o espaço aéreo brasileiro. E a ordem foi clara: interceptar. 5 caças foram acionados. 2 F-5E de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e 3 Mirage 3 de Anápolis, em Goiás. O objetivo era simples: identificar os objetos. Mas nada naquela noite seria simples. O primeiro a decolar foi o tenente Kleber Caldas Marinho. Em poucos minutos, ele teve o contato visual com uma luz branca que mudava para vermelho e verde. Acelerou o caça para quase 1.200 km por hora, tentando se aproximar. Mas por mais que aumentasse a velocidade, o objeto mantinha sempre a distância. Quando tentou travar o radar, a luz disparou em direção ao Atlântico e sumiu em segundos. Minutos depois, o capitão Armindo Freitas, pilotando o Mirage, captou um contato de radar. Reduziu a distância para menos de 2 km. De repente, o ponto sumiu da tela. Outro surgiu logo adiante. Freitas acelerou e novamente chegou perto, mas o alvo abriu distância num salto impossível.
como se tivesse desaparecido e reaparecido dezenas de quilômetros à frente. Nenhuma aeronave humana seria capaz de fazer isso. Ele ainda veria outro contato, mas o resultado foi o mesmo. O objeto escapava sempre que estava prestes a ser alcançado. O capitão Márcio Jordão, também em um F-5, foi o primeiro a sentir o que chamou de perseguição inversa. No radar, vários ecos apareciam atrás de sua aeronave. O controle confirmava 12, talvez 13 objetos o acompanhavam, 6 de cada lado, formando uma espécie de escolta. Mas ele não via nada, apenas pontos no radar, que desapareceram subitamente como se nunca tivessem estado lá. Pouco depois, o radar de bordo foi tomado por interferência, algo incomum mesmo em voo noturno. Outro piloto, o capitão Rodolfo Souza, tentou por quase meia hora interceptar alvos sobre Anápolis. O radar mostrava que o objeto mantinha sempre a posição às suas 6 horas, na cauda. Quando ele fazia curva, o contato sumia e reaparecia na frente. Era como se o objeto previsse suas manobras. Nenhuma resposta visual, apenas o eco do radar e o som do próprio motor no rádio. A última decolagem da noite foi do capitão Júlio Rosenberg. Também tentou perseguir 3 alvos diferentes. Em um deles chegou a menos de 2 quilômetros de distância e o contato sumiu. À meia-noite e meia, os céus ficaram em silêncio, as luzes desapareceram dos radares e a operação foi encerrada. Ao amanhecer, o Brasil inteiro comentava o ocorrido. Em poucas horas, o assunto tomou conta dos jornais, das rádios e da televisão. A imprensa batizou o caso de, abre aspas, a noite oficial dos OVNIs, fecha aspas. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. 3 dias depois, em Brasília, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa. Diante das câmeras confirmou, abre aspas, 21 objetos não identificados foram detectados por radar e perseguidos por 5 aviões da Força Aérea Brasileira, fecha aspas. Quando um repórter perguntou se tratava de discos voadores, o ministro respondeu com frieza, abre aspas, não se trata de acreditar ou não. Tecnicamente, não temos explicação, fecha aspas. Foi uma grande admissão e inédita na história do país. Um governo reconhecendo publicamente que algo real e desconhecido havia cruzado nossos céus e prometendo um relatório completo em 30 dias. Esse relatório, no entanto, só veria a luz mais de 20 anos depois. Em 2009, o documento foi finalmente liberado pelo Arquivo Nacional. Nele, a aeronáutica afirmava que os fenômenos observados eram sólidos e refletiam algum tipo de inteligência. Tinham sido vistos a olho nu, registrados nos radares de solo e de bordo e perseguidos por pilotos altamente treinados. O relatório concluía que os objetos possuíam um comportamento inteligente, mas sem afirmar o que eram e de onde vinham. Anos depois, em 2015, vieram à tona os áudios originais das comunicações entre pilotos e controladores. É possível ouvir a tensão e o espanto nas vozes. Um piloto descreve, abre aspas, tem um passando baixo aqui, cara. Tá bonito, tô arrepiado, meu irmão, fecha aspas. Outro relata ver, abre aspas, 3 luzes embaixo e 2 em cima, fecha aspas, enquanto o radar confirmava múltiplos contatos. A liberação desses arquivos reacendeu o interesse no caso. Programas de televisão e documentários voltaram a explorar a noite em que os céus brasileiros foram palco de algo que desafiava a lógica e a tecnologia da época. Mas e então? O que realmente aconteceu naquela noite? As explicações são muitas, e nenhuma é definitiva. Alguns acreditam que foram fenômenos atmosféricos raros, como relâmpagos globulares ou reflexos de inversão térmica. Outros sugerem que poderiam ser testes secretos de tecnologia militar, talvez estrangeira. Há quem diga que foi histeria coletiva, um engano em cadeia amplificado pela tensão e pelos ecos do radar. Mas para muitos, inclusive alguns dos próprios militares envolvidos, a hipótese extraterrestre continua sendo a mais plausível. Os objetos pareciam reagir às ações dos caças, mudavam de cor,
Aceleravam, pairavam, voavam a velocidades absurdas, Mach 10, Mach 15, e faziam curvas impossíveis. Nenhum avião humano fazia aquilo em 1986, e nem faz hoje. Quase 40 anos depois, a Noite Oficial dos OVNIs continua sendo um dos episódios mais bem documentados da ufologia mundial, com dezenas de testemunhas, registros de radar e declarações oficiais. Ela permanece sem resposta. Talvez um dia saibamos o que cruzou o céu do Brasil naquela noite de maio. Talvez continue sendo apenas uma lembrança fascinante de quando o desconhecido se revelou e desapareceu diante dos nossos olhos. Enquanto isso, o mistério permanece, pairando sobre a história, como aquelas luzes silenciosas sobre as nuvens. E assim termina mais um dos maiores mistérios da história do Brasil. Uma noite em que o céu se tornou palco do inexplicável. O que você acha que aconteceu? Fenômeno natural, tecnologia secreta ou algo além da nossa compreensão? Deixe seu comentário com a sua teoria, curta o vídeo se gostou da investigação, inscreva-se no canal para não perder os próximos casos. O mistério permanece, mas a busca pela verdade continua.